A Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio é um movimento em rede que visa contribuir para a construção de uma política de segurança pública popular, pensada a partir dos territórios e da população marginalizada, capaz de assegurar sua proteção e garantir a efetivação de seus direitos humanos através do fortalecimento do poder popular. Dito de outro modo, é uma frente de combate à violência de Estado, unificada e enredada a partir dos territórios. É um movimento social composto pela articulação de membros de diversas outras organizações sociais e movimentos populares que lutam contra o genocídio praticado pelo Estado hoje no Brasil. Atuamos desde 2017 nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste da cidade de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, São José dos Campos e Limeira. Nossos pilares básicos são os anticapitalismo, antiproibicionismo e antipunitivismo, o antirracismo, o antimachismo e a antihomofobia. O trabalho da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio propõe a ressignificação da cidadania por meio de formação em direitos humanos, para que possam ser identificadas ferramentas de apoio e proteção em relação às políticas públicas, reconhecer estratégias locais de resistências e reatar laços de confiança com a recuperação da autoestima e a reversão do medo e da insegurança. Juvenicídio, genocídio, trabalho em rede e territorialidade são as 4 referências de concepções da proposta. Parte-se do conceito de juvenicídio para expressar conceitual e politicamente o aumento vertiginoso das ações do Estado penal em detrimento do Estado de Direito, caracterizado pelo encarceramento em massa e pelos homicídios. O conceito de juvenicídio amplia a ideia da morte real, ou do simples registro da morte, para um complexo processo de criminalização dos jovens construído a partir do campo político e das indústrias culturais, que estereotipam e estigmatizam as condutas e estilos juvenis, criando predisposições que desqualificam esse mundo e o identifica como violento, perigoso e criminoso. A luta contra o racismo e o genocídio são os pilares centrais da atuação da rede. Entende-se rede social como um conjunto heterogêneo de iniciativas e recursos institucionais e da sociedade dispostos para atender necessidades e interesses de um grupo ou da sociedade como um todo. Uma articulação ampla entre diferentes atores, buscando fortalecimento mútuo, promovendo as variadas forças sociais de forma descentralizada, visando fins comuns. O nosso ponto de partida é a territorialidade. O trabalho em rede busca a especificidade de cada região, se articulando e fortalecendo as diferentes iniciativas de organização local nos bairros, a fim de promover ações de promoção, proteção e enfrentamento adequadas às necessidades singulares de cada território. Entendemos por genocídio práticas estatais que resultam na morte massiva e precoce de uma determinada parcela populacional. As violações de direitos que possibilitam o massacre indígena no Brasil e em toda a América também encontra como alvo a população negra, que ocupa os piores índices sociais do país. Essa é a parcela populacional mais vitimada fatalmente pela violência urbana, gerada pela falta de acesso à moradia,
trabalho, educação, saúde e lazer de qualidade. Essas violações de direitos pautados pelo racismo estrutural e institucional da sociedade brasileira se expressam em altos índices de violência, que geram homicídios em uma política de encarceramento em massa. Os objetivos da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio são proteger vítimas e testemunhas, enfrentar o abuso policial, buscar articulação territorial das redes formais e informais na perspectiva da efetivação de políticas públicas, garantir a efetivação dos direitos básicos e acesso à justiça nos territórios, fortalecer as estratégias locais e promover a formação na perspectiva de defesa e promoção dos direitos humanos. Para isso, contamos com apoiadores do campo jurídico e psicológico. Apostamos em uma política de segurança pública popular em que as pessoas agentes sejam as moradoras dos territórios e, por isso, a necessidade de formação dos seus direitos para que cientes e organizadas possam, desde o território e enrendadas com outros atores, ressignificar os estigmas a elas depositadas e resistir à violência que sofrem cotidianamente. A, entre aspas, guerra social vivida hoje no Brasil contradiz o mito fundador do país, o da não-violência, de um país ordeiro e pacífico. O fenômeno do genocídio da juventude tem como fonte um conjunto de fatores que vão desde a explícita segregação social até o racismo velado. São condições que inferiorizam o negro, submetendo-o às piores condições, como as empregatícias, e de piores salários no número de morte de jovens negros, na violência legitimada exercida pelo Estado, nas chacinas e no encarceramento em massa que tira a circulação de inúmeros jovens. Esse extermínio em massa que ocorre em momento de, entre aspas, não guerra, onde as práticas genocidas são respaldadas pelo racismo institucional, tanto em sua forma brutal materializada como por sofisticados mecanismos de omissão. A invisibilidade da realidade dos negros e, em geral, dos jovens negros, considerando a forma que são executados legal e ilegalmente pelos agentes do Estado, a banalização e neutralização dessas violências, a perpetuação do mito da democracia racial produzem um efeito nefasto que impede, muitas vezes, as vítimas de se instrumentalizar contra as violências a que são submetidas, ao mesmo tempo em que fazem incorporar e reproduzir como verdades os estigmas a que são submetidas. Por fim, ressaltar que, contradizendo a ideia do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, historicamente o povo brasileiro resistiu a inúmeras violências impetradas pelo Estado. O trabalho da rede se inscreve na tradição de resistência territorial praticada nessas terras desde o início da colonização, há mais de 500 anos, primeiro pelos povos indígenas originários e posteriormente pelos africanos escravizados. Citamos como exemplo dessas resistências o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, de 1680 a 1695, a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835, a Cabanagem e a Revolta Popular de 1835 a 1840, ocorridas no Pará, a Balaiada, Revolta Popular ocorrida no Maranhão de 1838 a 1841, a Revolta da Chibata de 1910, a criação da Frente Negra Brasileira em 1931, a criação do Teatro Experimental do Negro em 1944, a fundação do Movimento Negro Unificado em 1978 e, mais recentemente, em 1985, a Lei K.O., que classifica racismo como crime inafiançável. Ainda hoje, as lutas nas quais nos envolvemos nas periferias contra a violência do Estado segue sendo a continuidade da resistência à mesma opressão racista, violenta e de Estado que foi fundada
no sistema escravocrata colonial. Seguir em luta não é uma escolha. Dito isso, incentivamos todas as pessoas que comungam com nossos pilares e objetivos se somarem com a gente nessa luta, sem qualquer critério de discriminação de raça, mas sempre respeitando a prioridade de fortalecer a autonomia dos diretamente atingidos nos territórios em relação à tomada de decisões sobre a resistência que eles mesmos protagonizam, e zelando para proteger esse protagonismo do oportunismo sempre à espreita para lucrar com o espetáculo midiático da vulnerabilidade e da desgraça. Acreditamos que apenas com o enredamento e a construção da solidariedade iremos construir o poder popular.